Fala galera, aqui é o João do canal Podcast Futebol Danone Resenha mais uma vez aqui. E hoje o tema é bem legal, né, pro momento, devido também aos problemas que a gente está tendo, né, essa pandemia. É pelo menos um suspiro de alegria aí pro brasileiro, que eu acho que também não tá na hora, mas é a volta do futebol. E para falar sobre isso, eu estou aqui com meus amigos Rafinha e o meu grande amigo Matheus. Boa noite, galera. Boa noite, João. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvinte do canal Podcast Futebol Danone Resenha. Estamos mais uma vez aqui e agora oficialmente de volta, né? A partir do dia 9 de agosto. Isso, boa noite, Joãozinho, boa noite, Rafinha, boa noite, galera que tá ouvindo e finalmente, obrigado, senhor, vai voltar o futebol. Bom, boa. Vou pegar até uma brama aqui pra mim já, pra gente já começar a falar de futebol. E aí, galera, o que vocês estão achando? Primeira coisa, eu quero saber a opinião de vocês sobre a volta do futebol, assim, ao todo, assim, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês vendo amplamente, assim, o que está acontecendo no mundo, começando pelo Matheus. Vai, Matheus. Ah, sim. Então, João, como todo mundo já sabe, né? Quem já está acompanhando aí, o futebol europeu, né? Futebol oriental, né? Japonês, etc. já voltou faz um tempo, né? A gente já está acompanhando, o pessoal lá está se cuidando dentro do campo, tudo, o pessoal no banco de reserva com máscara. E a gente está vendo que não está tendo nenhum caso, pelo menos dentro de campo, né, de transmissão de um para outro. E eu acho que aí a galera aqui do Brasil, as organizações, se animaram com isso, né, e vão tentar fazer isso aqui. E eu acho que é uma boa para alegrar o povo brasileiro. Apesar de que eu acho que tá meio precoce essa volta aí, mas se um monte de coisa já tá voltando ao normal, por que não o futebol, né, que é mais seguro. Certo. E aí, Rafa, sua opinião? Então, João, Matheus, eu acredito que como o epicentro do coronavírus no mundo, não deveria voltar ao futebol, né? Mas agora falando como um grande apreciador do esporte mais popular do mundo, estou muito feliz com a volta do futebol. Torcer para que isso não agrave, né? Porque já que vier sem torcida, para que isso não agrave ainda mais os números do vírus no Brasil, né? Que já são alarmantes. Mas é bem animadora. Gostei da CBF ter mantido o ponto corrido. Apesar de nos outros programas eu falava que era uma boa ideia um mata-mata, mas já que teve essa disponibilidade para acabar só no ano que vem, o campeonato, eu gostei muito do calendário que a CBF montou. E um detalhe importante, serão só 4 jogos, 4 finais de semana sem jogo, daqui até fevereiro. Um calendário bem cheio para quem esperou até agora. Certo, perfeito. Bom, ontem a gente teve aí a final da Taça Rio, né? Entre um grande Fla-Flu aí. Bom, cara, eu vou começar aqui falando desse jogo porque, como tá voltando futebol, voltou lá primeiro do que no estado de São Paulo. E, cara, eu gostei do jogo ontem pela surpreendente, né, a vitória do Fluminense, assim. Não sei se pra vocês apostaram no Fluminense, não sei. Mas pra mim foi surpreendente. Queria saber aí de vocês. Antes disso, eu vou falar uns pontos assim que eu vi do jogo ontem. Cara, o Gabigol parecia que ele tava com uma calça jeans molhada de 3 dias, velho. Que não seca. E fora os outros jogadores, cara, pô, você vê o Gerson completamente apático, eu não sei, hein? Acho que é crise no Mengão. O que vocês acham? Vai aí, Rafinha, agora. Acredito que crise no Mengão é muito forte para ser dito, João. Mas já tem um monte de coisa vinculada na imprensa que o Jesus pode sair, né? Pode dar uma desorganizada. E também o campeonato, como voltou há pouco, né? Tá há muito tempo parado, os caras estão
eu acho que eles estão realmente fora de forma, mas o Flamengo ainda é o time a ser batido. Muito impressionante a vitória e o jogo que fez Nenê, Hudson e o goleirão Muriel, né? Pegando bola. Ontem o Alisson que era irmão do Muriel e não ao contrário, né? Exato. Tricolor campeão do interminável Campeonato Carioca. Fluminense é um clube assim que, se for para pensar nesse campeonato, é uma... como eu diria... É um absurdo, né, cara? Porque o Fluminense não ganhou nenhum jogo depois da volta e foi pra final, mas a campanha do Fluminense era boa. O grupo B deles lá, o Fluminense passou com 10 pontos, né? Então, e o Flamengo passou com 15, mas aí deu da Fluminense. Mas antes do Matheus dar a opinião dele, você disse que o Fluminense, e a gente tava conversando em off, que o Fluminense não ganhou nenhuma, né, Matheus? Pós a pandemia. Isso, não ganhou nenhuma. Só que também não tinha perdido nenhuma antes. E a imprensa, e aí você vai falar que é a Flar Press, que todo mundo é flamenguista. O Fluminense não teve essa campanha irregular, né? Só perdeu pro Volta Redonda por 3-0, se não me engano, e não tinha perdido antes. Então, se for pôr na balança, né? Merecidíssimo o título do tricolor das Laranjeiras, que este aspirante a jornalista que vos fala criticou muito. Nenê, que jogou muito ontem. Fred machucou, né? Fred machucou. Mas eu critiquei muito o Nenê e gostaria de me retratar. Mas ainda tem muito calendário. Até fevereiro, vamos ver se o Nenê cresce ou se continua ainda o Nenê. Pois é, o futebol vai rolar aí, né, durante o ano. Vamos ver como é que vai ser. Se o Nenê vai ser show de bola ou vai ser um fracasso. Mas vamos lá, e aí, Matheus? Então, eu acompanhei por cima, né, o jogo ontem do Fla-Flu, que tava todo mundo esperando que ia ser goleada do Flamengo, né? Acho que até a torcida do Fluminense esperava isso, né? Mas o Flamengo decepcionou todo mundo, eu acho, na verdade. Ou vocês acham que foi o Fluminense que surpreendeu? Na minha opinião, eu acho que o Flamengo caiu muito de produção. Não sei se a pandemia afetou, né? Assim como o Fluminense foi afetado também, né? Igual o Rafa falou, que teve uma campanha, um pré-pandemia sensacional. O Fluminense, né, não havia perdido, voltou muito mal, sem ganhar nenhum jogo, que isso a gente pode dizer sim que existia o Fluminense antes e agora o pós-pandemia, que isso afeta, né? Os cariocas foram quase 3 meses parados, né? É como se começasse do zero a temporada, né? Condição física dos atletas, isso conta muito. Mas eu acho que o Flamengo foi muito de salto alto, entre aspas, né? Pro jogo, e o Flusão surpreendeu aí e venceu nos pênaltis. Pois é. Bom, e aí, os assuntos da semana não tem como fugir disso, né? Dia 22 de julho volta o Campeonato Paulista, né? Mas também tem uma dúvida aí, hein, galera? Não sei se vocês viram de um decreto que o governo do estado assinou, que só terão jogos em cidades, né? Ou até cidades, municípios que estão na fase amarela da pandemia. E em Santos tá na fase laranja da pandemia. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Não sei se o Santos vai poder jogar. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Porque eu vi e eu até falei, cara, isso é uma coisa que tem que ser falada, né? Porque fica cheio de dúvida, porque os caras põem uma data, estipulam algo depois e, na verdade, a gente não tem informação correta de nada, né? É verdade. Eu gostaria só de falar uma coisa sobre isso. Salientar, João e Matheus, a desorganização, né, do futebol brasileiro de novo. Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, pegou, tudo bem. Mas com essa pressa, com essa ânsia de voltar, vai lá e faz as coisas, né, por baixo as pressas, né? Isso, aí não se conversa, né, o governo fala uma coisa, a federação fala outra. E de novo... Principalmente desculpa, Rafa, interrompendo,
não querendo interromper, mas já interrompendo, principalmente você falando dessa desorganização do Carioca, né? A briga nos bastidores, a briga tá mais disputada que dentro de campo. Essa é a rivalidade aí. Sim. Mas o Carioca foi uma briga, né? Que uns times querem entrar em campo, outros não. E no Paulista, a federação fala uma coisa e o governo fala outra. Agora, eu não vou entrar no mérito, né? Obviamente que a questão sanitária, a questão da saúde pública é infinitamente maior que o futebol, mas agora levando a discussão à sua fase crua, tem que sentar e reunir, gente. Fala, vai voltar tal dia, vai voltar, não vai voltar, né? Porque aí o futebol pode acabar esse ano sem futebol, né? Se for o caso da gente não poder ter futebol, vou ficar muito triste, porque eu não sou entusiasta de futebol europeu, né? Os ouvintes que me desculpem, Messi e Cristiano Ronaldo são craques, mas para mim o futebol europeu não é mais futebol do que no Brasil. Aí eu vou ensaiar aquele discurso de quem não gosta de futebol, são só 11 homens correndo atrás de uma bola, tanto na Espanha quanto na Série D do campeonato. Então acho que tem que se conversar, né? Não se conversa, e agora o João trouxe essa notícia aí quentíssima que eu fui pego de surpresa. E o Matheus foi muito bem quando ele falou da crise, né, no futebol carioca, né, dos clubes, e o Fluminense também, depois que foi campeão, soltou uma nota meio que de repúdio lá no Twitter, né, e tudo mais. E, cara, vamos ver, né? Esse momento conturbado vai ter sim esses desvios de ideias, mas é que tá, eu acho que a federação tem que sentar com os clubes e decidir, não pode ficar, vai ter, aí chega outro, um fala outra coisa, outro fala outra coisa, tem que ser discutido, né? O que você acha aí, meu grande amigo Matheus? Então, Joãozinho, é verdade, tem que ter os clubes têm que ser mais unidos nessas horas, né? Tanto com o governo do estado, seja lá qual for, aqui do Brasil, e a federação, né? Olhando assim, a gente, por mais que esteja meio bagunçado as coisas aqui em São Paulo, mas está mais organizado que no Rio, né? Os clubes estão mais unidos do que os clubes do Rio, que tá uma briga grande, né? E você falou agora há pouco das restrições, né? Que os estados, as cidades aqui em São Paulo que estão na fase laranja não poderão participar, por enquanto. Você citou Santos, como várias outras do interior, que eu vi a notícia um pouco antes da gravação aqui. E eu vi que, por mais que sejam ruins as notícias, tem time aí, tem estádios aí que vão ser bons. Porque eu vi aí que o Canindé poderá ser muito bem utilizado por vários clubes de outras cidades, inclusive pelo Santos. Porque o Estádio da Luz é um ótimo estádio, né? E tá aqui, ó, em São Paulo, na fase amarela, e não tá sendo muito utilizado. E acho que é uma ótima estrutura para receber esses jogos aí, que não precisa de torcida. Né, Rafa? Muito bem localizado o Canindé. Outra coisa, João e Matheus, a Copa do Nordeste, que vai começar antes do Paulistão, no dia 21 de julho. Vai ter sede única na Bahia, né? Não sei se seria uma boa ideia fazer isso no Campeonato Paulista. Tudo bem que cidades são muito longe, por exemplo... Ribeirão Preto, por exemplo. Isso, sim. Ou a cidade de Mirassol, que é quase 500 quilômetros da capital. Mas como não tem torcida, eu podia concentrar, né? Os torcedores, os clubes que têm mais estrutura, concentrar os torcedores dos times menores. Não sei se em questão de logística isso se encaixaria, mas poderia ter 4 sedes únicas aí, Canindé, o Morumbi, Allianz Parque. Seria interessante ter uma homogeneidade, né, na conversa entre governo e federação, para o torcedor não sair maltratado de novo, né? O torcedor brasileiro que é tão maltratado. Isso é verdade. Há tanto tempo, né? Muito maltratado do torcedor. Mas olha, essa notícia aí do Matheus eu também não sabia, não. Fui pego de surpresa também. Cara, feliz, né? Se o Canindé for utilizado, vai ser muito bom. Pelo menos ter aquela visão nostálgica da época que a gente assistia jogo são os rivais contra a Luz ali, né? E era muito legal essa fase.
que completará 100 anos no dia 14 de agosto. Olha só, muitas glórias à grande portuguesa. Comprei o ingresso para ir assistir o filme do Centenário no Teatro Gazeta com meu avô, como eu já tinha falado no podcast sobre a Lusa. Não sei se vai ter, tomara que tenha. Boa, vamos torcer. E só fazendo um adendo, desculpa, rapaziada, interromper, mas seria sensacional, né? Agora que o Rafa nos lembrou, que eu também fui pego de surpresa, que a Lusa faz o aniversário, o centenário no dia 14 de agosto, a final é no dia 8. Então seria sensacional, né? Ter o Canindé como palco da grande final paulista. Seria histórico, hein? A Casa da Lusa do centenário, já pensou? Acompanhar uma final de Paulista, por mais, infelizmente não tem torcida, né? Mas ter o Canindé como palco da final do Paulistão 2020 é uma boa questão aí. Já que a portuguesa bate tanto nos torcedores lusitanos, alguém ser campeão no Canindé seria muito legal. É verdade. Então, rapaziada, eu queria fazer levantar uma questão aí com vocês. Eu não sei se vocês viram a divulgação das datas da CBF com as do Paulistão. O Paulistão, a final, o segundo jogo da final seria dia 8. E o início do Brasileiro Série A seria dia 9. Sim. Então, não sei o que iria acontecer. Por exemplo, se tivéssemos Palmeiras e Santos na final. Ou São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Ou seja, os times que estão na Série A, né? O Bragantino mesmo, que possa chegar. O Corinthians tá meio difícil, né? Mas aí o time, teoricamente, pelo calendário atual, pelas datas atuais, teriam dois jogos num fim de semana, né? Eu acho que seria legal ou adiar esse jogo aí da primeira rodada do Brasileiro para uma outra data mais para frente. O calendário já tá cheio, né? Já tá muito lotado. Ou como uma final dupla e não tem torcida, que eu acho que para mim a torcida é o que faz a diferença de um time mandar o jogo ou de outro mandar o jogo. Eu acho que seria legal ou Paulista unificar nessa final. Decide o Paulista na quarta e no fim de semana começa o Brasileiro. Não sei o que vocês acham. Ou no fim de semana antes, né? No dia 1º de agosto. Então, Rafa, é que aí no dia 1º seria a semifinal ou as quartas. Acho que seria o jogo da semi. Porque vai ser quarta, domingo, né? Isso. Então não tem muito tempo também, né? Sim, os mata-matas são todos jogos únicos, menos a final. Seria... Eu acho que ser declarado finalizado. Mas já? Mas já decretou a volta, né? Não, sim. Mas aí teria esse empecilho, né? Porque eu vi uma notícia há um pouco de tempo atrás que o Santander podia até perder 20 jogadores. E o Santander eu acho que aconteceu isso, Rafa. Né? Então, o cara agora tem que montar um time de novo, né? E aí o time pode força. Sim, e fora que o Brunão, né, o Bruno José Daniel, estádio do Grande Santo André, é um hospital de campanha, né, da cidade. Então, eles estão sem lugar para jogar. Então, estão sem lugar para mandar os jogos. Sim, para mandar os jogos, exato. Não, sim, eu concordo com você. Nem para mandar os jogos eles podem mandar no Bruno José Daniel. Então aí o time que já é interiorano já perde toda a sua força, né? Pois é. Totalmente à mercê dos grandes de novo. Já que ajudaram alguns, já não tendo rebaixado, né? Não tendo rebaixamento. Vai ter sim, Rafa. Vai ter rebaixamento? Decretou hoje. Então vai mudar o regulamento. Vai ter rebaixamento sim no Paulista. Eu acho que não deve acabar não, porque tem chance de alguns clubes que eu iria ter na segunda divisão. Coitada da Ponte Preta, Rafa. Não, eu gosto de Campinas, mas eu gosto de verde. Se é que você me... Sim. Vamos fechar esse bloco então? Fechando. Bora. Vamos lá, fechamos muito bem o bloco. Só para fazer só para ilustrar, né? A Série A do Brasileirão será disputada entre os dias 9 de agosto e
de 2020 e 24 de fevereiro de 2021, né? E a Série B do dia 8, começa um dia antes, até o dia 30 de janeiro. Série C sendo disputada do mesmo dia 9 de agosto desse ano até 31 de janeiro de 2021. E a última divisão, a Série D, começa mais tarde, no dia 6 de setembro e termina no dia 7 de fevereiro. Boa, Rafa. Boa, boa. Bom, então vamos fechar esse bloco. Falamos sobre bastante coisa, falando sobre Campeonato Paulista. Um adendo também, Campeonato Catarinense voltou, viu? Ontem a Chapecoense venceu. Eu preciso Avaí. Venceu o Avaí, né? Você tá com a informação aí, meu grande amigo? Por 2-0, Rafa. Ô, Joãozinho. Lá na Arena Condá. Sim, sim. O Catarinense voltou. A Chape que antes da parada aí tava na crise, tava quase sendo rebaixada no Catarinense. Tava mal. Venceu esse clássico aí. Tomara surgindo das Fênix, a grande Chapecoense. Tomara que esse tornado que atingiu Santa Catarina, deixando esse rastro de destruição, tenha trazido bons ventos. Desculpem os trocadilhos. Com certeza. Sensacional. Sensacional. Demais. Então, o Dudu não volta, né, a jogar no Palmeiras. Já foi vendido. Já foi vendido. O último ídolo aí da torcida alviverde não estará mais vestindo a camisa. É o fim de uma era, né? É o fim de uma era. O Fernando Praz saiu, o Dudu saiu e tem mais outro jogador do Palmeiras que saiu também, que é importante, que eu não lembro agora. Mas vamos... O Dudu é um dos caras mais antigos, assim, né? Dos times. Sim. Final de um ciclo aí. E então vamos lá, fechar o bloco. Ô, rapaziada, antes de fechar, e aí, com essa saída do Dudu e desses jogadores importantes do Palmeiras aí, eu acho que é mais um sinal que teremos um campeão paulista que faz tempo que não é campeão, hein? Tá dando mais sinais aí. Cara, você não tem noção do quanto você tá imaginando São Paulo campeão paulista desse ano. Mas ninguém falou São Paulo. Ninguém falou, mas é um grande candidato. Agora com essa saída do Dudu aí. Sim. Fim de bloco. Então. Vamos agora tomar uma cervejinha e já a gente tá de volta aí. Até mais. Voltando aqui com o podcast Futebol da Noni Resenha. Cara, o futebol paulista tá de volta. A gente tem bastante notícia dos bastidores dos clubes, né? Dos 4 grandes, pelo menos. E eu vou começar com o São Paulo, que sem o Antony vai ficar difícil aí, hein, galera? Sem o Antony ali, porque eu acho que o Antony... Muito São Paulino criticou o Antony. Teve até uma série do São Paulo que o São Paulo fez pro Antony de agradecimento. Muitos falaram, não é ídolo ainda, não sei o quê. Mas, cara, eu acho válido porque é um menino que foi cria do São Paulo. Então, que ele ganhe aí o mundo, que ele jogue muito no Ajax aí. E vai ser difícil pro Tricolor, hein? Quem que vai colocar no lugar? O Everton? E fora também o Casares, né? A briga política do São Paulo, do Leco. Conselheiro pulando da chapa do Leco para a chapa do Casares, aquela coisa toda. E aí, o que vocês têm para falar do Tricolor paulista? Começando com o São Paulo. Começando com o Rafinha, vai Rafinha. Voltando pro São Paulo e para São Paulo, sobre o Antony, vamos por pontos. Eu não sou entusiasta do futebol do Antony, apesar de torcer por ele e tal. Mas assim, não acho que ele seja... Tem um paraguaio lá na base, o Galeano, né? É esse o nome, não sei se... Galeano jogou muito a Copa São Paulo, né? Artilheiro do São Paulo. Diriam que ele seria o substituto natural do Antony. Eu acho que o Antony ainda não é ídolo, mas eu também não critico o agradecimento que o São Paulo fez ao Antony. O Antony sempre
demonstrando muita vontade de jogar pelo São Paulo, né? Nunca vê um cara que você... Não é um cara que você nunca viu tirando o pé. Apesar de não ter muita força no pé. Ser uma das maiores críticas feitas ao Antony. Acho muito legal esse agradecimento, porque a gente sempre fala que o jovem brasileiro sai cedo e não tem identificação com o clube. E aí quando o clube tenta uma ação mínima para deixar alguma impressão, a torcida critica, né? Acho que essa crítica é infundada. O futebol do São Paulo, como o João disse, tem um risco ainda de perder o Igor Gomes, né? Não sei se é iminente esse risco, mas também é um cara importante no esquema do Diniz. Você disse da briga política, teve o Fazon, que tentou a rescisão com o clube, né? O São Paulo deve receber 6 milhões do Barcelona e aí os jogadores... Aí agora eu volto naquele... Né? Por ter um pouco de contradição. Os jogadores já da base querendo perder a identificação com o clube. Tomara que o São Paulo volte no patamar que começou a pandemia, né? Porque tinha vindo de uma vitória importante contra a LDU na Libertadores. O Diniz parecia que agora encontrava um padrão com o Igor Gomes no meio campo do time, né? E tomara que o São Paulo volte bem, eu como São Paulino, como entusiasta do futebol, e que a briga política não influencie mais ainda no campo, né? Acho que todo mundo acha, menos o Leco, mas todo mundo acha que tá na hora de uma renovação política dos lados do Morumbi. Não, Matheus? Isso, Rafinha, exato. Grande tricolor, né? Voltou aos treinos aí, falaram que o Daniel Alves voltou muito em forma, né? Parece que ele se cuidou aí. Impressionante. Quarentena, diferentemente do Fernando Diniz, né? Que tá um pouquinho rechonchudo. Tudo bem, ele é treinador, ele pode agora, né? Ele tem o luxo de poder comer besteira, mas vamos falar de futebol. O São Paulo teve essa perda, todo mundo já sabia, do Antony, né? Pra mim, na minha opinião também, eu acho que o Antony não vinha apresentando um futebol de grande qualidade ultimamente. Eu acho que quando ele entrou no São Paulo ele começou muito bem, ele deu uma caída, né, no seu rendimento. Eu acho que ele parou de driblar. Eu acho que ele chegou muito bem, ousado, e aí ele foi se adequando com o estilo do futebol profissional de São Paulo e perdeu essa característica do drible e se tornou mais um jogo comum. Claro que ele é talentoso, merece onde está, e se o Ajax contratou ele por uma bacana, não é à toa, né? E o Igor Gomes aí, né, tá na mira. Acho que agora a ele sair do São Paulo, toda a janela que abrir europeia, ele vai estar na mira dos times. É um cara de muita qualidade. E pessoal, eu acho que uma informação que eu tive, São Paulo pode gerar até R$1 bilhão com as saídas que eles estão querendo vender, que eles tem jogadores na mira aí, que pode dar essa grande marca aí, esse grande lucro pro time. São o Lisieiro, o Igor Gomes e o zagueiro Valse, que falaram que se vender todos eles pode atingir essa marca aí, esse valor aí de venda dessas peças jovens de Cotia. Certo. O São Paulo há muito tempo isso, né? Contrata, aí não tem dinheiro para pagar os caras, falta receita, aí vende as joias da base, que são muito boas, inclusive, que quando vai para fora do país dificilmente volta, né? Porque não deu certo, sempre ficam lá no futebol do alto escalão. Mas é isso aí, esse é o São Paulo aí de hoje em dia. Mais um adendo, senhores, sobre o tricolor paulista? Com essa coisa da receita que o Matheus falou, R$1 bilhão. Agora, para onde que vai, meus amigos, esse dinheiro? Porque a dívida do clube só aumenta, o clube, como eu disse, a dívida só aumenta, o clube não contrata e não faz uma melhoria em nenhum estádio, não tá... Para onde que vai esse dinheiro, né? Se a dívida nunca é liquidada e nem contrata ninguém. Assim, contratar que eu digo é ir lá, buscar o cara e falar, ó, vai vestir a camisa e vai jogar. Porque jogou dinheiro fora com o Paulo, mas aí
faz parceria. É uma coisa mais antiga, mas é dessa mesma diretoria. Pegou dinheiro com o conselheiro para contratar o jogador Centurion uma época, não sei se vocês lembram disso, né? E é um time que está sempre exportando bons jogadores. É bem estranho. Foi bem na época que o Lucas foi vendido, né? Um pouquinho antes, eu acho. Foi vendido por um valor astronômico e acho que o São Paulo parece que não. Esse dinheiro aí foi revertido dentro do clube, né? A gente não viu melhoria nenhuma depois dessa venda aí que. Então, uma bala de dinheiro com o Lucas, hein? Em 2012. Então, o Lucas até então tinha sido a contratação mais cara, né? Porque o Neymar ainda não tinha sido vendido. E então o Lucas tinha sido a contratação mais cara do futebol, Cara, é aquilo que a gente sabe, né? Que acontece no São Paulo há anos, né, cara? Há anos isso aí. Por isso precisa de uma nova, né? Nova política. Não faço campanha para nenhum, porque também não conheço o trabalho desses caras internamente no São Paulo, mas já tá saturado essa situação do São Paulo, né? Essa situação política. Sim. Eu não sei se sócio vota, né? Tem direito a voto, você é fechado. Não. O sócio tem, o sócio do clube, né? Sócio torcedor não. São conselheiros e os sócios do clubes lá, né? Quem usa piscina, quem corre no atletismo lá, que muitas vezes não são São Paulinos. Exatamente. O sistema é feito para dar errado, né? Exato. Mas sigamos em frente, né? Agora, vamos dizer de notícia boa, porque o futebol está voltando, vamos fazer com o clima menos assim. Agora vamos sair da zona sul do estado de São Paulo, ó, da zona sul da cidade de São Paulo, da cidade linda de São Paulo, e vamos para a zona leste, para o time de Itaquera, o Corinthians, que tem aí de novo, né, o Jô. Vamos ver aí que o Corinthians também tem o Matheus deu uma informação antes da gente gravar sobre o Pedrinho. E aí, o Corinthians tá com um clima maravilhoso conspirando a favor, né, gente? Começando pelo Matheus aí. Sim, Joãozinho. Quem diria, hein? Um clube que foi tão vencedor nessa última década aí, ou nesses últimos 20 anos aí, e tá passando, a conta tá chegando, né? Veio de umas 2, 3 má gestões, né? De Mário Gobi, de André Sanches, e parece que o estádio não foi uma dívida interminável para o torcedor corintiano e para a diretoria. E o que o Joãozinho falou, a última notícia que eu vi foi que o Pedrinho, né? A grande revelação do Corinthians nesses últimos anos aí foi pro Benfica. No início do ano, eles acertaram foi na mesma época do Antony indo pro Ajax. E o Benfica deu a informação, falou que não poderia, já informou o Corinthians que não pode pagar o Pedrinho, que parece que parcelou o valor do Pedrinho em 3, que pagaria uma parcela agora em 2020, a segunda em 2021 e a terceira só em 2022, pra você ver como que ótimo negócio que fez, né? Até para receber o Corinthians está recebendo mal. Então o Pedrinho teria que vir agora no meio do ano, a primeira parcela, e o Benfica tá alegando essa pandemia aí, que por conta disso que não tá podendo pagar, tá querendo adiar pro primeiro semestre do ano que vem só. Corinthians que vai receber uma grana legal com o Pedrinho e tava contando com esse dinheiro agora pro meio do ano, né? E o Benfica tá querendo pagar uma grana no Jorge Jesus, né? Então aí tem uma coisa estranha aí. Como é que o Benfica tem dinheiro para pagar o Jorge Jesus e o Pedrinho vai passar a batida aí? É o que acontece no mundo do futebol, né, rapaziada? E falando mais uma coisa do Corinthians, o Jô veio, né? O grande ídolo da torcida corintiana, responsável pelo título, grande parte dos gols do título 2015, chegou para suprir a saída do Love, né? Que reincidiu e foi pro time russo. O Love foi para o Cazaquistão. Cazaquistão, isso, desculpa, pensei que ele tinha ido pro CSKA de volta. Não, foi para o Cazaquistão. E aí, Rafinha, e você, tem alguma coisa pra falar do Timão? Para falar do Timão, eu
Parece que eu sou comentarista de política aqui do podcast, mas vocês acreditam, amigos da mesa e torcedor corintiano, que o Corinthians me fechou um patrocínio com um banco e esse banco é digital também, né? Isso, E aí, verdade. E aí o Corinthians ganharia um bônus a cada cartão que o corintiano fizesse desse banco, como o São Paulo também tem o cartão lá do banco digital dele. E aí um diretor do Corinthians vem numa entrevista e fala que quem não fazer o cartão do banco não é corintiano. Eu fico me perguntando qual é o nível de corintianismo que tem para ser considerado corintiano para esse cara. Porque uma diretoria que me faz um estádio, né, com o preço estratosférico, que foi a Arena Corinthians, contando com uma receita variável, que era os nomes, né, o nome lá, o aluguel, né, do nome do estádio. E agora, que me joga a responsabilidade de um patrocínio milionário na mão de um torcedor que, em sua grande maioria histórica, é uma parcela mais pobre da população do estado, quem que colocou esse cara para ser diretor de um time do tamanho do Corinthians, né? Me vende uma camisa a R$350 num país que o salário mínimo é R$1.000. Agora, o quanto que esse cara é corintiano? O quanto que esse cara entende o que é Corinthians? Entende o que é povão, né? Então, a situação do Corinthians vender o Pedrinho, que é das maiores joias do Brasil, por 20 milhões. O Corinthians, campeão brasileiro em 2017, tinha uma cláusula do Balbuena que se chegasse uma proposta de 4 milhões de euros, teria que vender o jogador. 4 milhões de euros. O São Paulo vai receber, eu digo do São Paulo porque eu sou São Paulino, mas o São Paulo vai receber por um jogador que nem estreou no Brasil, no profissional ainda, o Fazon, 6 milhões, né? Que o jogador vai pro Barcelona. E o Corinthians me vende o seu melhor zagueiro. O Corinthians é o melhor time do Brasil, com o melhor zagueiro do Brasil, que vendeu por 4 milhões. Vendeu o Rodriguinho a preço de banana, né? Então, Corinthians Corinthians é um baita time, mas parece que diferente de outros dos seus rivais, ele não sabe, ele negocia mal, né? Tanto a vinda como a ida dos jogadores, né? O Corinthians não é bem representado, meu filho. Parece que quando alguém passa ali na Marginal, no trânsito, ali na Fazendinha, alguém do Corinthians pega um cara, tá com Celta vermelho com a camisa do Corinthians, vem aqui ser presidente, vem aqui ser diretor, vem aqui mandar no marketing, né? Porque sim, não dá pra entender. Não dá pra entender. E só pra fechar essa frase aí, essa frase tosca, né, do André Negão, né, que é dirigente do Corinthians, que também ele foi investigado aí sobre jogo no bicho, né, participação de jogo do bicho, André. E é uma contravenção. Pois é. Então, olha o nível das pessoas que comandam hoje o futebol, principalmente o Corinthians, né? Comanda o Corinthians. E só pra fechar aqui, amarrar. Então, eu tenho um recado aqui pra mandar pro torcedor corintiano, que é meu rival, mas não é meu inimigo. Se esse cara é corintiano, sinta-se orgulhoso de não ser tão corintiano quanto ele, tá? Se o Leco é o exemplo de São Paulino, você que é São Paulino, sinta-se orgulhoso de não ser tão São Paulino quanto o Leco, quanto os diretores do Santos que brigaram com o São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro com um time limitadíssimo, né? Com o Matos do Palmeiras, que veio, comprou todo mundo, agora foi pro Atlético Mineiro lá. Se você cruzeirense que foi rebaixado, sinta-se orgulhoso de não ser tão cruzeirense quanto o Thiago Neves. É um desabafo de um torcedor que eu vi esse André Negão falando isso. Se eu fosse corintiano, eu tinha ficado muito triste. Ainda bem que não sou. Sim. Essa fase do Corinthians aí tá com muita cara daquele time daquela época de 2007, hein? E a crise na diretoria, ela afeta dentro de campo, sim. Nós vimos esse primeiro
esse comecinho de Paulista aí. Foi o que aconteceu em 2007. Claro que o time de 2007 era muito pior que o de hoje. Mas o time a crise na diretoria afeta assim, né? A gente viu o Cruzeiro ano passado. Tinha um timaço e a crise, os bastidores aí afetou o time. E trazendo uma última trazendo uma última informação do Corinthians aí. O Corinthians fechou um patrocínio para as mangas, substituindo o Major Group, Major Sport, que patrocinava antes as mangas da camisa, né? Foi rescindido o contrato no mês passado, o Corinthians já substituiu o nome da empresa é Galera Group, grupo de Israel, do site de apostas. 40 milhões por 4 anos. Eu acredito que seja 40 milhões pelos 4 anos, não 40 milhões por ano, né? Eu acho que é num total. No total do contrato. E outra notícia assim boa do Corinthians é que na camisa, né, camisa nova, em homenagem aos heróis, né, do título de 90 contra o São Paulo, do primeiro brasileiro do Corinthians, né, uma camisa bem bacana ali, feita pela Nike, só que um preço assim calamitoso também, é um absurdo num país como no Brasil, inclusive nessa crise que está se instalando no Brasil por causa da pandemia, lançaram uma camisa com R$359, é um absurdo. Todos os clubes, né, infelizmente. Sim, mas é uma camisa muito bonita feita pela Nike, cara, e é uma homenagem válida, né, aos grandes ídolos do Corinthians que ganharam aquela final. Sim, agora, como a gente dizia de crise de diretoria, o São Paulo, há um pouquinho de tempo atrás, só não caiu porque os outros times eram piores, né? E por causa do Hernandes. Então, corintiano que se entristeça. Sim. Vamos falar agora do Palmeiras. Vamos agora para a Zona Oeste ali, falar do Verdão. O Verdão tem poucas notícias, né, cara? Eu acompanhei um pouco do Palmeiras, eu vi que o Luxemburgo estava com coronavírus, né? Mas já se recuperou. O Dudu, tem a saída do Dudu, né? Que é muito triste para a maioria dos palmeirenses. E para mim é isso aí. Vamos ver vocês aí. Por e favor, o Rafinha. Volta do Corinthians, né? Na volta do Brasileirão já teremos um derby do Paulista. Já teremos um derby. Já teremos um grande clássico no começo do campeonato. E o Palmeiras, eu acho que com a saída do Dudu, gente, dá mais margem para os seus rivais, né? Porque entrava muito forte no Brasileirão também. E o Dudu como eu disse no primeiro bloco, é a cara do Palmeiras, né? Nos últimos tempos. É o cara que mais vestiu, que era o capitão. Então você perder um cara dessa magnitude dá uma atrapalhada. Tomara que o Palmeiras consiga seguir sem o Dudu, né? Obviamente que o Palmeiras vai conseguir seguir, porque o Palmeiras é enorme, bem maior que o Dudu, mas o que eu quis dizer é que o Dudu nos últimos anos aí é a cara do Palmeiras, é o mais identificado com a torcida. Certo. E aí, Matheus, alguma notícia do Verdão? E o Verdão, como vocês já falaram, né? O Dudu já assinou com o time do Qatar, né? O Al do Rail do Qatar por 5 anos e meio. Não, eu não sei quantos anos foram, mas assinou com Al do Rail do Qatar e tá negociando a saída de mais um aí para diminuir mais ainda a força desse time do Palmeiras. Aí o Gustavo Scarpa é o próximo que pode sair do time do Verdão. Tudo bem que o Gustavo Scarpa não vingou ainda, né? No Palmeiras, ele que foi tão brigado, batalharam tanto para trazer ele infelizmente para a torcida do Verdão não conseguiu vingar ainda a sua vinda. E acho que é isso por enquanto. São essas notícias que eu tenho. O Palmeiras tá voltando junto com os demais times paulistas pro Paulistão aí, que vai começar dia 22, e perde a força, né? Tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. Isso o Flamengo dispara ainda mais. Vitor Luiz. Botafogo. Vitor Luiz, outro? Voltou ao Botafogo. Então o Palmeiras está desmanchando um pouco, né? E para um cenário para disputar a disputa com o Flamengo tá
diminuir um pouco aí. Sim, mas só pra falar um pouco do Palmeiras, eu acho que esses caras não teve tanto alardes assim, né? Não jogaram muito. Você pega o Vitor Luiz não vingou bastante, não vingou no Palmeiras. Você pega o Gustavo Scarpa, que era, cara, quando chegou no Palmeiras era uma briga com muitos clubes querendo o Gustavo Scarpa. Foi pro Palmeiras e não vingou, né? Então, vamos ver aí. O Palmeiras também tá com tanta gente, não sei como é que deve estar para pagar o salário de todo mundo, ainda mais nessa crise. Então, o Verdão ali, pelo menos é o que passa pra gente, né? Pra mim, principalmente, é que o Palmeiras tá meio que se livrando ali para não pagar uma folha salarial que é ainda maior, né? Que é muito grande já foi. Exatamente, o Palmeiras, mas como o Matheus dizia, o Palmeiras larga um pouquinho atrás, né, perdendo. O Dudu é a grande referência. E aí perde elenco, né? O Brasileirão que vai até fevereiro vai necessitar de elenco, né? De gordura gordura nos elencos dos times, né? E o Palmeiras perdendo os jogadores demonstra mais uma vez que o planejamento é começado do zero após a pandemia nos times do Brasil. E aí já não digo que é culpa de alguém, né? Que a pandemia pegou a gente totalmente desprevenidos. Certo. Então, vamos agora para Vila, né? Vamos descer aí a Baixada, vamos para Santos. E o Santos, cara, não tem tanta notícia não, viu? Se apresentou hoje no CT Rei Pelé, tudo certo. Tem uma notícia, o Soteldo fez um cabelo horrível, um corte de cabelo ridículo, loiro. Essa é uma notícia que eu tenho do Peixe, a única notícia que eu tenho do Peixe. Que tá tudo bem lá, o Gesualdo treinou hoje e tal. Vamos ver aí como é que vem o Peixão para essa reta final do Paulista e, consequentemente, o Brasileirão. Vocês têm alguma notícia do Peixe? Eu só tenho uma pergunta, né? Que a gente falou no primeiro bloco: como que vai ficar a situação do Santos, né? Se joga em casa, se manda os jogos no Pacaembu. Pacaembu é o hospital de campanha, eu acho. Mas. Pacaembu eu acho que tem. Aonde que mandará os jogos do Santos? Porque não vai desistir do Campeonato Paulista, né? Não, claro que não. E o Santos tem todas as competições ainda esse ano, né? Tem Libertadores, tem Brasileirão, Libertadores também, incógnita. Mas o Santos precisa de ter uma luz aí, como que vai ficar as coisas lá, né? E o Jean Mota, né, Matheus? Que se aproxima do Fortaleza de Rogério Ceni. Isso, o Jean Mota, ex-jogador. Ele é jogador do Santos ainda, né? Tá, né? Fez um Paulistão, um grande Paulistão, uns 2-3 anos atrás. Acho que foi até o artilheiro, né? Do campeonato. Foi muito bem. E tá indo pro Fortaleza. Fortaleza é um ótimo reforço pro Fortaleza esse Jean Mota. Mas falando do Santos, eu acho que essa incógnita de saber onde vai jogar ou não, acho que é o de menos. Não tem torcida, tudo. Participando do campeonato aí, eu acho que não vai afetar muito, não. Se jogar na Vila, jogar na Canindé, igual a gente falou. Exatamente. Questão de torcida, por causa disso, eu acho que não vai afetar muito, não. Só o desgaste, né, de subir, descer a serra toda a rodada, mas eu acho que é o de menos aí. E o Santos vem muito bem nas últimas competições, pelo menos antes da pandemia, né, tá fazendo uma ótima Libertadores, que a gente não sabe quando vai voltar. A informação que eu tenho é que pode ser que a Libertadores tenha o fim em janeiro, que a Conmebol aí tá se organizando e tá querendo tocar o quanto antes essa Libertadores para acabar em janeiro do ano que vem. Sim. Vamos ver como é que vai se restaurar esse campeonato paulista, os campeonatos voltando aos poucos aqui no Brasil. E vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Senhores, algum adendo? Não, só uma pergunta aos amigos.
se essa pandemia começa o planejamento dos clubes do zero, né? Porque a gente vê o Flamengo fazendo seu pior jogo na era Jorge Jesus, o Fluminense, que vinha muito bem, ainda não ganhou, mas foi campeão, o Atlético contratou Keno, Diego Tardelli, né? Arana ainda não vingou muito, mas se reforça o Galo. O Calu, que veio para o Botafogo e já tem Honda. Como que esse Brasileirão larga e se é os mesmos candidatos do primeiro semestre, se a pandemia mudou alguma coisa. Então, Rafa, não sei se o Joãozinho ia falar, eu acho que a gente tem que esperar para ver. O Flamengo caiu um pouco de produção, né? Acho que é normal, por conta dessa parada aí. A gente tem que ver, né? O Inter, o Grêmio, que eram grandes candidatos, que ainda não voltaram, assim como os times de São Paulo. O Fluminense, bem mal também, mas foi campeão ainda. E o Cruzeiro, o Cruzeiro tá disputando o Campeonato Mineiro ainda, né? Não sabe nem se vai passar para semifinais. O Cruzeiro é uma realidade totalmente diferente. Tá trazendo acabou de acertar com o Claudinho, da Ferroviária, de 19 anos. Sensacional reforço pro Cruzeiro. Falaram Isso. Falaram que o Cruzeiro, uns tempos atrás, estava com concorrência pelo Claudinho, da Ferroviária. Tava com dificuldade para trazer o Claudinho da Ferroviária, que hoje ele deu uma entrevista e com 19 anos, muito feliz, né? E o Claudinho disse na sua apresentação, abre aspas, novo jogador do Cruzeiro. Sou um cara que gosta do jogo 1-1. Gosto muito desse jogo. E sou um cara com passe refinado. Esse é o novo reforço do Cruzeirão. Um novo Ganso vindo por aí. Vamos ver, né? Claudinho da Ferroviária, novo reforço. O Cruzeiro que vamos torcer, né? Felipe por não pagar salários, né? Fez um contrato com o São Paulo e aí pagou a sua parte. Bom, pelo menos o menino tem atitude, né? Já chegou falando que gosta de passe refinado, aquela coisa toda. Tomara, né? E pela atual situação do Cruzeiro, pode falar, Rafa. E a gente também não conhece o Claudinho, né? O interior de São Paulo sempre foi um celeiro de craques, né? Tomara que o Claudinho chegue e dê muito certo no Cruzeiro. Ajude o Cruzeiro a, pelo menos, não cair para a Série C, porque subir vai ser bem difícil com essa receita. Ô, rapaz, só falando do Cruzeiro aí, o Cruzeiro acho que tá fazendo certo agora. Não tem dinheiro e tem que trazer umas promessas desses times menores aí pra gastar pouco e apostar na molecada, né? Pra jogar essa Série B aí. Tem que garimpar. Do outro lado, gente, o Galo tá construindo estádio, tá trazendo gente. E aí, hein? O São Paulo ganha pouco. Nós temos... O Galo tá numa fase meio esquisita, né, cara? Porque é um time que deve pra caramba e tá trazendo reforço atrás de reforço, falando em uma nova arena, tem projeto, tem data pra começar. Eu não sei como é que esse universo paralelo do Atlético Mineiro. Pagando caro pro seu treinador, né? Sim. O Mato como diretor, que fez trabalhos duvidosos em Cruzeiro e Palmeiras. No Palmeiras menos, né? Porque o Palmeiras foi campeão, mas não chegou a Libertadores, que era a menina dos olhos do torcedor alviverde. Veremos, né? Já vi esse filme antes, hein, rapaziada? Inclusive com o próprio Cruzeiro, com o Corinthians, tá passando agora. Não sei não esse Galo, hein? Se não ganhar nada daqui uns anos aí, vai caminhar pra essa atual situação aí desses clubes em que citei. Eu gostaria de fazer um adendo sobre o nosso jornalista que vai se formar, o Matheus, que eu acho que ele nunca vai trabalhar em um veículo de imprensa do Cruzeiro, porque ele já apostou aqui nesse podcast que o Cruzeiro cai para a Série C e agora sempre usa o Cruzeiro como exemplo de má gestão. Não errado não tá. Mas errado não tô, hein? Eu trabalho com a realidade. Sim. É a triste realidade do Cruzeiro, né, Matheus? Triste realidade do Cruzeiro. Mas o Matheus parece algumas TVs do Brasil que ele só tem um programa de TV na faixa da tarde, pelo menos aqui
em São Paulo, né? Que toda vez que dá enchente, ele vai lá. Aí Sim, ele fica, me ajuda aí, bota imagem, né? O Matheus parece o cara que só bate no Cruzeiro. É que nem o meu avô usava uma frase, meu avô santista, um grande santista, usava uma frase que assim, não adianta você falar de flores se só vê espinhos, né? Não tem como. É verdade, exatamente. Eu acho que o Matheus... Meus queridos, mas meus amigos à mesa, é que Cruzeiro não tem coisa boa pra se falar. Não, infelizmente, Não não tem. tá igual o Corinthians, parece. Vai falar que eu tô batendo no Corinthians também, mas não tem notícia boa praticamente. Não, tem uma notícia boa sobre o Cruzeiro. Uma grande revendedora de material esportivo, tênis, que é o Internet Tênis, né? Que eu não vou aqui ficar fazendo propaganda. Vende os bonés lindos do Cruzeiro por R$39,90. Quanto? R$39,90. Belos bonés azul celeste. Se você é cruzeirense, vai lá na Net Tênis. E eu garantirei o meu. Eu já comprei o meu antes do Cruzeiro cair. Senhores. Opa, fala aí, Rafinha. Por mim, são essas as considerações que eu tenho para o bloco 2. Certo. Então vamos encerrar aqui. Milhares de abraços? Alguém tem abraços aí pra mandar? Eu tenho abraços. Eu tenho abraços virtuais, né? Para mandar pro Marquinhos, que é motorista lá na empresa que eu trabalho, que pediu hoje para o link do podcast para divulgar pro pessoal dele em Guarulhos. Abraço para o Marquinhos. Certo. Bom, eu vou mandar um abraço para minha família, um abraço para todo mundo aí, pra Julinha que fez aniversário e pra mim que fiz aniversário também recentemente. Parabéns pra mim aí. E é isso, Matheus. Milhares de abraços. Com certeza, Joãozinho. Abraço pra você, pro Rafinha, pra todos os nossos ouvintes, os meus amigos daqui, meus amigos do peito, amigas do peito. E é isso. Mais um programa finalizado. Valeu, rapaziada. Certo. Antes de terminar, eu gostaria de dar uma recuperação, né? De fazer aqui uma... Olha, vou mandar aqui uma grande recuperação aqui pro técnico das Sereias da Vila, né? O Guilherme Guiudice, né? Ele tá com câncer, ficou 4 meses em tratamento, então uma força pra família dele, pra ele, e uma ótima recuperação. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.